A Federação Espírita do Paraná apresenta Alberto Almeida, na 17ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Doença, caminho para o céu ou para o inferno? Amigos que compõem a mesa, aqueles que estamos conectados pelas redes sociais e todos que estão compartilhando desse evento momentoso o nosso carinho, a nossa ternura. Num dia longo como o de hoje e diante de uma página belíssima do Momento Espírita com quem fomos agraciados, considerando a saúde que implica na movimentação de energias curadoras, Virginia Satir, a extraordinária psicoterapeuta de Palo Alto, deveria afirmar que se uma pessoa quer sobreviver, dê 4 abraços. Se quiser ficar bem, 8 abraços por dia. Mas se quiser crescer, dê 12 abraços. Eu não sei quantos abraços vocês deram hoje, mas eu queria convidar vocês a levantar e a dar 2 abraços para ficarem melhor, à direita e à esquerda. Você também, né? Eu vou logo aproveitar, tá bom? Subir até no banquinho. Alberto, 12 para crescer, né? que beleza, hein? Olha, Obrigado. Deus abençoe. Grande. eu sabia, Alberto, eu sabia. Abraço. Ele levantou, o texto levantou a bola, ele tinha que... É só 2 abraços. Na carruagem dourada tu surgistes e convidaste-me à tua mesa. Rompendo o véu das sombras da noite escura, tu viestes iluminar o meu dia, aquecendo o inverno da minha solidão. Eu preparei a casa para ti, banhei os pés, perfumei os cômodos, e tu chegastes. E nada mais foi igual. As noites se fizeram amenas, e as estrelas, como sóis radiosos, acenderam a vida. Os dias se tornaram não apenas o interminável vazio das horas que se seguiam, mas, sim, e sobretudo, os sons harmoniosos, os cânticos em teu louvor, cores e luzes. Nunca mais eu te esquecerei. Nunca mais eu estarei só. Quando na minha solidão, e que eu julgava que nada mais teria e receber o teu convite, e ao aceitá-lo e recebê-lo em minha casa, percebi que fazia parte de ti, e tu, divino amigo, fazias parte de mim. Tua aura, mais brilhante que todos os astros de todas as galáxias, encheram meu coração
de calor. O teu amor cobriu-me, e eu me dei conta que eu me atormentava pela tua ausência. Seguirei contigo, doravante. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu repousares, eu aí também repousarei. O meu fanal será servir-te. Ó compassivo, ó caridoso, ó abençoado, ensina-me a viver. Não me abandones, nem me esqueças. Sem tua presença sou árvore sem seiva, figueira estéril. Sem ti sou tristeza e solidão. Contigo, todavia, faz-se em mim mutação radiante e torno-me completo. É a fala poética de Rabindranath Tagore, na psicografia de parceria na obra Ondas de Luz, de Divaldo Franco e Vera Coim, pernambucana. Nesses dias que passam, a necessidade de sermos abraçados e abraçar, tomando como referência a figura singular de Jesus, fala-nos do movimento de saúde ou de adoecimento. Os doentes mais graves não conseguem levantar os braços para abraçar. Os esquizofrênicos, notadamente aqueles mais acometidos pela invasão e pela degeneração do seu aparelho psíquico, têm o sentimento aplainado e não conseguem fazer o movimento das mãos para abraçar. Outros, de maior dificuldade ou dificuldade similar, mesmo quando crianças, não respeitam, não aceitam, não suportam um toque, um abraço. São aqueles que, no espectro autista, no setor mais grave, revelando uma patologia invasiva do desenvolvimento, não conseguem se tocar e se deixar tocar. Parece que efetivamente estão num mundo próprio, alheios ao externo, alheios àqueles que o circundam. E a chegada para um abraço, efetivamente não é conferida por aquele que recebe. Todavia, se chegamos na periferia, no espaço onde as mães não têm a oportunidade de abraçar suficientemente os seus filhos e os pais estão ausentes, é natural que as crianças se projetem nas nossas pernas, nos abracem efusivamente, documentando o sistema de carência que assola a sua alma. E não é de pouca frequência elas nos dizerem num dado momento: me leva para a tua casa, quando são correspondidas com um afago, ou quando nós nos permitimos agacharmos-nos e abraçá-las. Elas estão ainda como terreno fértil, aguardando a chuva poderosa que deverá, de alguma forma, umedecer a aridez das almas que, ressequidas, não têm um lar com uma conformação funcional que lhes possa nutrir. Logo mais, como crianças convertidas em aves em plumes, elas estarão nas avenidas, como pardais, esgueirando-se daqueles que se lhes aproximam com receio de serem alcançadas. São chamados de forma inadequada de pivetes, trombadinhas, meninos de rua, mas são apenas crianças e que poderiam ser nossos filhos. Mas nessa faixa de idade, quando saíram dos seus lares para comparecer à rua pelo sistema de sobrevivência, na expectativa de aumentar o rendimento doméstico quando voltassem, e depois de receberem tantos maus tratos, porque criança não foi feita para trabalhar, quando volta sem as provisões, que a princípio era de bom grado, mas quando se falece esse retorno econômico, elas são agredidas naturalmente pelos adultos, o que faz com que elas possam ir aos poucos se desconectando do seu lar de origem, nos bolsões de miséria, nas invasões, na periferia, e aos poucos elas vão se desconectando da constelação familiar. São meninos e meninas de rua, crianças que mais logo serão adolescentes,
que vão ao nosso encalço mais tarde, documentando a ausência do afago, do afeto, do abraço, para registrar uma patologia grave da criminalidade, quando ressecadas, ainda crianças, elas dão sinais de um amadurecimento, de um processo de adultização que é absolutamente mentiroso. Elas não amadureceram, como frutas tiradas muito precocemente da árvore, elas entram no movimento de apodrecimento. São crianças que caminham para a delinquência, formatando jovens absolutamente perigosos e adultos que não conseguirão sobreviver muito tempo em função do rechaço social e, às vezes, do manejo policial na contenção dos crimes. Mas eram crianças na periferia, eram apenas crianças esperando abraços. E foi numa dessas ocorrências que a nossa companheira do Jardim das Oliveiras, Soraya, caminhava num sábado de manhã no centro de Belém do Pará, justo numa área comercial, quando alguém veio e lhe bateu no punho para lhe sacar o relógio. Ela olhou e reconheceu, era Valdir. Valdir! Ninguém chama uma criança de rua pelo nome. Elas entram num anonimato para não serem reconhecidas. Elas vão perdendo a sua identificação numa patologia social muito gravíssima. E elas, aos poucos, nesse processo de desidentificação de si mesmas, elas entram numa amálgama para fazer parte de uma turma, de uma tribo, sem eiras nem beiras, que caminham daqui para acolá, fazendo pequenos furtos. Ele parou, quase 10 metros, a velocidade da criança habituada aos pequenos roubos, e quando ele olhou, demorou alguns segundos, mas em chamando-se alguém para o nome, nós resgatamos a individualidade desse alguém. Quando alguém nos confere a dignidade de nos trazer pelo nome a um processo de aproximação, nós nos sentimos seres singulares, únicos no mundo. Valdir, naquela manhã de sábado, era convidado a ser cidadão. Voltava-se e via Soraya. Alguns segundos foram necessários para que ele pudesse reconhecê-la. Ela estava com os óculos escuros, os cabelos bastos, soltos às costas, parte dele por sobre o peito, o que não acontecia nas jornadas de atendimento semanais, quando sob as marquises dos prédios mais importantes do centro das praças de Belém, nós aportávamos para fazer o atendimento àquelas crianças no final de um dia, quando elas estavam habitualmente muito coladas, intoxicadas. E ali era natural que se ajustasse o cabelo, que se tomasse algumas providências de higiene por conta de estarmos lidando com crianças que estavam, ao longo dos dias, ao longo das semanas, sem conhecer o que era um banho. E naturalmente trazendo as marcas do abandono que se configura nas ruas. Ele a reconheceu, correu ao encontro dela e abraçou-se nas suas pernas, olhou para ela e disse: tia Soraya, eu não vi que era você. Ela colocou a mão sobre a cabeça e estava paralisada. E ele continuou afirmando de que ele não havia visto. E ela continuou acariciando, como era de hábito, na convivência mais próximas, nas noites calorosas na Praça da República, no centro da cidade de Belém do Pará, como fazíamos. E ele, percebendo que ela não dizia nada, começou a beijar-lhes as coxas. Ela estava com uma calça jeans, ele beijava uma, beijava outra, e disse: tia, eu já não disse que eu não vi que era você? E grossas lágrimas desceram por trás dos óculos da nossa tarefeira da última hora, Soraya. E ele, percebendo que ela chorava, ficou mais inquieto
E como ele não conseguisse demovê-la daquele estado de petrificação circunstancial, abraçando-a, beijando-a, ele começou a chorar. E ficou aquela cena absolutamente incomum no centro do comércio de Belém. Antes, quando algumas outras crianças se aproximaram, ele ainda teve tempo de dizer: é a tia da merenda. Mas os adultos ficaram conferindo aquela cena panorâmica que se mostrava aos olhos, falando de cidadania, de relação maternal, de abraço, porque era uma criança que estava enroscada nos braços, pernas da Soraya, e era a Soraya que com seus dedos abraçava a cabeça do Valdir. Valdir era uma criança afrodescendente, cujos dentes ainda asseguravam a beleza, posto que da raça parece que as cáries têm mais dificuldade de invadir. O seu sorriso sempre explodia, como se fosse uma manhã ensolarada, convidando-nos a crer em Deus. Valdir era instigante. Era uma criança dentre aquelas que atendíamos, que acolhíamos, que despertava em todos que participávamos da equipe de atendimento as fibras mais sensíveis do nosso coração, para que se manifestasse. Soraya não conseguiu dar de andar. E, em função daquela circunstância, ele disse para ela: tia, eu vou te deixar na parada. E aí, como uma mãe enganchada num filho, os dois saíram a passos de tartaruga para pegar o ônibus, a parada, como eles faziam na Praça da República, sempre vigiando-nos para que não pudéssemos ser assaltados, e íamos deixar na parada de ônibus alguns dos componentes, outros iam de carro, como era habitual com a Soraya. Ela chegou em casa e me telefonou, e eu sou bom de consolar as pessoas. Ela disse: Alberto, e narrou a ocorrência. Eu disse: bem que diz Dona Benedita Fernandes, cedo ou tarde a criança que não lhe tem resguardado o direito virá mais tarde, por métodos equivocados, buscar pela violência aquilo que nós lhe negamos enquanto dever. A criança que expia na miséria, o adulto na opulência, cedo ou tarde vai armar as suas mãos para saquear aquilo que lhe foi sonegado enquanto direito de cidadania. A Soraya então pôs-se a chorar mais ainda e desligou o telefone, porque ao invés de eu consolá-la, eu aprofundei o seu processo de sofrimento em função daquela ocorrência. Depois voltamos a falar e ela disse: como é que a gente faz quando chegar na sexta-feira? Eu disse: não tem problema, nós vamos normal na sexta-feira. Sexta-feira, quando nós aportamos o carro, naquela noite, que estava como todas as outras, as crianças já nos aguardando sob a marquise de uma empresa multinacional, ele, quando viu Soraya sair do carro e eu saindo por trás, ele saiu correndo e se projetou de novamente nas suas pernas. Abraçou-a e disse: tia, por que você chorou? Eu pensei que você não vinha mais aqui. E ela disse: mas eu não disse para você que eu viria? Ele disse: sim, mas você não veio. Ela disse: não, eu estou vindo, aquilo que aconteceu foi sábado, agora é sexta-feira. Naturalmente, por ser criança, com ter dificuldade da cronologia, devia ter mais ou menos uns 8 a 9 anos, o Valdir, e também por todo o processo de intoxicação, ele não conseguira se dar conta de que não tinha passado uma semana ainda. Era o 6º dia, na sexta era o 7º, o sábado ia virar, portanto, a semana. E ele ficou olhando para ela e disse: e por que você chorou? Ela disse: eu chorei, meu filho, porque eu fiquei pensando no seu futuro. E você? Por que você chorou? Valdir olhou para a Soraya e disse: eu chorei, porque eu pensei que você não vinha mais aqui. Crianças de rua,
uma patologia social, que fala de uma patologia mais grave que tem acometido a sociedade nesses dias, que passa desapercebida pela esfera da saúde, da medicina, da puericultura, da fisioterapia, da nutrição, da odontologia, das disciplinas que se debruçam para tratar o ser humano. Patologia que revela a egoesclerose, a esclerose do eu humano, um sofrimento que não tem ainda um CID, não tem ainda uma configuração de enfermidade, mas talvez uma das patologias mais invasivas que nós dispomos na atualidade, que se manifesta pelo sintoma do egoísmo ou pela via do orgulho, traduzindo uma sociedade injusta, que não consegue nortear políticas públicas capazes de poder dar aos menores e aos maiores o ensejo de poderem sobreviver. Não é viver, é sobreviver. Não obstante assegurado pela nossa Constituição, esse direito é sonegado e explode na avenida o crime, nos logradouros mais importantes, nas praças engalanadas das cidades mais requintadas, surge a criminalidade que ganha nos periódicos do sensacionalismo as expressões de destaque. Essa excrescência que fala dessa violência que se manifesta, traduz uma violência sutil, sorrateira, que não comparece de igual modo dentro do noticiário público e não ganha as manchetes nacionais e internacionais do Estado e do município. São patologias que nascem exatamente originárias dessas enfermidades que acometem os seres humanos, chamado egoesclerose. Essa violência que surge como tragédia, fala de uma violência maior na fala do espírito Benedita Fernandes. É a violência que se disfarça através dos biscaites, de homens e mulheres nos subempregos, de velhos que são abandonados, de crianças que não acessam a escola, de pessoas que não têm acesso a uma saúde digna, dessa montanha de cidadãos destituídos dos seus direitos. Diz Dona Benedita Fernandes que esta é a verdadeira violência, que é oculta e que lesa os centros do sentimento humano, gerando a insatisfação da emoção, traduzindo-se num desconcerto social e emocional, e mobiliza uma parte desse grupo violentado para as ruas, para chamar a atenção para a violência que estruge na avenida, que ganha as manchetes e que ganha o noticiário. E no segmento dessa análise sociológica, o espírito de Benedita Fernandes, que foi vítima da sociedade do seu tempo e que se converteu ao espiritismo e deu a sua cota de cidadania no trabalho da caridade, ela afirma de que essa montanha de pessoas que vive nessa violência oculta, que é a verdadeira violência, elas experimentam em função da insensibilidade e do egoísmo e da avareza que decorrem do desamor. Ela traduz, portanto, que a base fundamental da patologia social, que vai nos alcançando em todos os lugares, nacional e internacionalmente, resulta de um processo de desamor. Por isso, quando olhamos para a saúde, nós não podemos de modo algum nos deter numa análise meramente da nossa saúde biológica, bem atendida pelo avanço que a ciência fez na documentação do diagnóstico, do prognóstico, não com tanta vantagem no tratamento, mas com a possibilidade de, enriquecido de cultura, conseguirmos dotar o ser humano de uma boa capacidade de poder olhá-lo fisicamente.
Foi esse viés cultural que a ciência vem se desenvolvendo notadamente nos 5 últimos séculos, trazendo contribuições notáveis. Quando se descobriu que a doença, a enfermidade, era algo que deveria ser descoberta através dos órgãos, que lesados levariam o organismo à morte. Na extraordinária análise de Giovanni Battista Morgagni, o pai da anatomopatologia, ele haveria de afirmar que se tivéssemos a visualização do órgão lesado, poderíamos entender a enfermidade que alcançaria o sistema. Mas nesse olhar da história, no século posterior, do século XVIII, Virchow, Rudolf Virchow, o alemão, diria que não é o órgão, é a célula que lesa o órgão e se espalha por toda a maquinaria orgânica, lesando-a, às vezes, de uma forma letal. No avançar da humanidade, para entender o fenômeno de saúde e doença, mergulhou-se dentro da célula. E, no ano de 1822, Gregório Mendel pôde mergulhar nas ervilhas, e ele, como naturalista que era, teólogo, estudante dos astros, amante da biologia, deveria descobrir os genes. Esse que é o fundador da genética, o pai da genética, abriria um espaço para que pudéssemos entender a enfermidade a partir do núcleo da célula na conformação dos genes, dando assim uma pálida noção de que talvez pudéssemos ir mergulhando nesse núcleo, dominando melhor a carga gênica, mapeando o ser humano, fazermos o manejo de algumas enfermidades e construirmos a terapia gênica, o que não logrou sucesso, porque exatamente quando o projeto Genoma alcançou o seu objetivo final, Francis Collins, o extraordinário médico e geneticista norte-americano, comunicaria ao mundo, ao lado das 2 companhias que programaram e bancaram o projeto Genoma, de que efetivamente o mapa não nos ensejava notícias alvissareiras, de que o homem tinha um pouco mais de 30 mil genes, e não 100 mil como se pensava que tinha. Tinha apenas 1% acima do chimpanzé, que, por sua vez, tinha 3% acima do orangotango. Olhando na carga gênica, nós estamos mais próximos do chimpanzé do que o chimpanzé está do gorila, do orangotango. Era, portanto, absolutamente frustrante o estudo da genética. Mas nesse olhar do corpo, para poder esquadrinhar a saúde e poder combater a enfermidade, surgiu os estudos pela via da microscopia, através de Leeuwenhoek, o holandês, que pôde abrir espaço para aumentar a percepção dos micro-organismos, que ganhariam com Pasteur e Robert Koch, os 2 grandes pais da bacteriologia, a análise dos micro-organismos. E no ano de 1925, com Alexandre Fleming, o grande escocês, a descoberta de como se matar os micro-organismos, na descoberta da penicilina. Era, portanto, um avanço que a medicina deveria fazer para estruturar a compreensão da doença e poder matar a enfermidade. Nada obstante todo esse avanço, quando caminhamos para viajarmos na direção do 3º milênio, damos-nos conta de que os micro-organismos levam uma culpabilidade que nem sempre lhes é correspondente. De que há pessoas que suportam uma bactéria, um vírus, um fungo e não desenvolvem a doença, enquanto que outras, ela se mostra assustadora. Enquanto que um micro-organismo como um vírus gera, por exemplo, um herpes zoster, aqui no lábio, ou então na testa, no outro paciente, de um que eu acompanhava, se manifestou no cérebro e fez uma lesão devastadora. Um jovem professor da universidade, um ano depois, era irreconhecível, absolutamente patético. Sob terapia psiquiátrica, mal conseguia dizer o seu próprio nome. O que é que fizera o vírus do herpes
que alcançando o sistema nervoso central geraria-lhe um estrago. A medicina não conseguiria explicar a vulnerabilidade do corpo, o porquê alguns micro-organismos são tão invasivos numa pessoa e não são em outras. Esse olhar do órgão de choque e da sensibilidade orgânica, não obstante todo o avanço da tecnologia bactericida, fungicida, das drogas que controlam o desenvolvimento dos vírus, não obstante de todo o arsenal hoje psicoterapêutico que a humanidade construiu, nós não conseguimos deter o desenvolvimento de outras e de algumas enfermidades. Surgem as enfermidades degenerescentes, os processos autoimunes, onde o indivíduo ele não se reconhece e se autoagride, deixando perplexos médicos sem entender o pelo que uma determinada área do corpo ela não é reconhecida como natural desse corpo, e o organismo passa a atacá-la, seja o pâncreas, seja a tireoide, qualquer parte do corpo, o cérebro, nos processos de lesões das enfermidades autoimunes. A medicina avançou tanto no diagnóstico. Mergulhamos na ressonância magnética, no PET scan, no raio-x, no ultrassom, mas não conseguimos ainda mergulhar naquilo que está para além do corpo, que justifica, na visão do Espiritismo, um novo olhar para a enfermidade que surge infernal, desafiando as pessoas e ameaçando a categoria médica e o avanço tecnológico. Há um céu para uma nova compreensão acerca dessa dinâmica. Um olhar que vai para além das aparências, buscando a essência do ser. Foi, portanto, em meados do século XIX, que o Espiritismo deveria esquadrinhar mais profundamente a compreensão da enfermidade, dizendo que ela decorre de uma movimentação que vem do corpo perispiritual. E o espírito André Luiz, desdobrando a codificação kardeciana, haveria de dizer que, a par das doenças resultados da imprudência, da falta de higiene, da intemperança, todas elas nascem das entranhas do corpo perispiritual. A alma, fazendo um falso movimento, como diria Paulo, afastando-se das leis naturais, gera-lhe processos conflituados de culpabilidade ou de remorso. Entra como repercussão no corpo perispiritual e estabelece zonas de remorso que, se não atendidas a tempo, rebatem no corpo perispiritual para a área em que a pessoa cometeu o crime ou para as circunstâncias nas quais ela perpetrou uma atitude infeliz. E aquela zona de remorso agora se expressa como uma predisposição microbiana mórbida para, no perispírito, na conexão com o corpo, estabelecer rupturas da solução de continuidade nessa interação, deixando o corpo vulnerável nas mãos, no cérebro para o herpes zoster, na pele, na articulação do pé, nas articulações da mão, nos ossos. E surge, portanto, uma doença em função de que aquele que perpetrou uma movimentação inadequada e que não fez a correção em tempo, ele agora vai galgar, mediante a doença, a possibilidade de reflexão, de reitineramento do seu passo. A enfermidade, portanto, ela é uma mera consequência, na sua maioria, da desorganização do espírito que, não observando as leis de amor, ultraja essas leis e, como consequência, em nível perispiritual, ele adoece. E mais tarde, em nível físico, essa doença vai se revelar. Portanto, a doença vem de dentro para fora e não de fora para dentro. O micro-organismo só encontra ressonância se há uma zona de receptividade, de predisposição. O órgão de choque é a área que você malbaratou, usurpou, lesou. Por isso, muitos daqueles que estamos aqui, que temos as nossas pivides, as nossas encrencas, às vezes se perguntam, mas por que nesse pé e não no outro?
Por que no pulmão e não no estômago? Ou por que no estômago e não no pulmão? São as áreas em que nós cometemos os crimes. E ainda que não tenhamos consciência, no nosso inconsciente, elas se nos revelam através do perispírito, evadem-se essas energias para o corpo, nas soluções de continuidade, e ali surge um processo autoimune. É eu me autopunindo. É um processo de autoculpa, habitualmente comparecendo nos suicidas. O meu dia a dia é atendendo pessoas na esfera psicoterapêutica e homeopática, que traz as histórias mais complexas. E outro dia, atendendo uma jovem, bela, formosa, mas que trazia no corpo a fibromialgia grave. E ela então, revelando processos encrencados na área ginecológica, com transformações do seu útero em várias miomatoses, tumores, que estavam lhe inviabilizando a possibilidade de fazer uma gestação, ela procurara o atendimento. No segmento do atendimento que foi se estabelecendo, depois de já ter percorrido uma série de especialistas, nós lhe ensejamos um mergulho profundo. E dentre as experiências que pudemos, junto com ela, ajudá-la a trazer para o consciente e fazer a catarse e a reelaboração do conflito para poder ganhar um pouco de saúde, minimizando a enfermidade e podendo de alguma forma operar melhor no seu processo existencial no mundo, ela mergulhou. Quando era escrava, teve um filho de 3 anos que lhe foi tirado da convivência por ser filho de uma escrava. E carregava cestos, como camponesa, escrava. E ao carregar os cestos, e curiosamente a área que mais lhe doía era as costas. É muito comum as dores nas costas. Nós depositamos nas costas as dores do mundo. Nós carregamos nas costas as dores dos outros. Disse-lhe habitualmente que a mãe guarda um filho no útero por 9 meses, 1 ano no colo e o resto da vida nas costas, o que lhes enseja sofrimento e dor de coluna, dores musculares. E ela apresentava dores das costas, eram os cestos pesados, carregando daqui para acolá, da colheita para casa, um peso extraordinário, que se fazia tão aflitivo e que fazia com que ela à noite experimentasse um cansaço interrompido por assédio de pessoas que também trabalhavam e que sexualmente a usurpavam. Ela se aconselhava com uma outra pessoa negra que lhe dizia: tenha paciência, o tempo está passando, logo você será poupada dos trabalhos breves. E envelhecendo, ninguém vai lhe querer sexualmente. E você vai trabalhar como eu na cozinha, tenha paciência. Mas ela, com 35 anos, não suportando aquelas dores, se projetou na água. E viveu, pelo afogamento por não saber nadar, também, um processo doloroso, despertando no inferno, entre aspas, no mundo espiritual, no qual comparecia dores inenarráveis. Somente interrompidas mais tarde, quando aquela velha anciã negra, já desencarnada, foi acolhê-la, retirando daquelas zonas infernais e começando a lhe dar os primeiros atendimentos. E ela dizia para a velha negra: puxa, eu deveria ter preferido os cestos pesados e a vida difícil à noite a ter escolhido o rio em que eu me projetei para cometer o suicídio. A vida sempre tem o efeito eco, nos traz de volta aquilo que nós damos para ela. A enfermidade volta e comparece na nossa vida falando da nossa historiografia espiritual. E vem exatamente na área que precisamos experimentar o sofrimento para nos recuperarmos perante nós mesmos, como um mecanismo salvacionista da nossa própria alma, processo liberativo do nosso espírito, de restauração do nosso ser perante o ser cósmico, a divindade,
Porque a dor vem quando o amor não comparece. Como diz Meimei numa página que me é muito agradável, diz ela: alma irmã, não me condenes, venho ofertar-te renovação e experiência, e mostrar-te nos irmãos do caminho que amam, sofrem e aprendem, tal como tu, a possibilidade do desenvolvimento do sol da compaixão. Venho mostrar-te também o peso que há na culpa e a excelência do perdão. Sou eu, sobretudo, que te revela a grandeza do amor sob a luz da compreensão. Não me censures, eu peço, porque venho em nome de Deus. Sou doador. Essa página belíssima, psicografada por Chico Xavier, fala dessa relação da dor com o amor. O sofrimento, ele se configura dentro de nós mesmos quando o amor bate retirada. Quando a nossa escolha não é pelo processo da integração com as leis naturais da vida. E assim, as circunstâncias de vida fazem-nos experimentar dores que são corpóreas, patologias sociais. Somos colocados na sociedade que ajudamos a criar no passado e agora somos reapresentados no presente. Encontramos os processos dramáticos existenciais na própria alma, traduzindo nenhuma patologia orgânica, mas uma dor existencial pior que muitos cânceres. Como me dizia um paciente: desgraçado de mim, que nem me matar eu posso. Frequentou a evangelização infantil, aprendeu que a morte não existe, e ele dizendo: porque se eu me mato eu continuo vivendo, porque a minha escolha era pela inexistência. A encrenca dele não era com o pai, com a mãe, a encrenca dele era com o divino. Ele questionava o projeto cósmico. Uma dor inenarrável, porque qualquer doença para ele não faz o menor sentido, porque a sua dor, ela é infinitamente grande, porque ela é existencial. Todos que vivemos na terra, temos de volta o que damos para ela, porque na afirmativa de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Por isso as pivides que nós temos, desde as mais simples, como o bico de papagaio, ou de periquito, ou de tucano, eles falam do movimento do metabolismo ósseo, que se coloca na coluna, falando de que somos colunáveis, sim, mas somos absolutamente chamados a avaliar e a refletir sobre como nós orientamos a nossa energia, utilizando o chakra correspondente à área da coluna que está lesada, traduzindo-nos às vezes numa espondilite anquilosante em que nós vamos desenvolvendo ossos e vamos ficando todos duros e não podemos sequer fazer movimentações que as fisioterapias clássicas propõem, em processos degenerativos que desafiam a medicina apenas com drogas paliativas, mas que fazem com que o portador de uma patologia como essa, de degenerescência óssea, de alteração dos processos articulares, façam com que o detentor do corpo estabeleça reflexões profundas na alma. A enfermidade, que se manifesta como a dor doída, fala de que nós transgredimos leis éticas. E a ciência espírita, que estuda a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicabilidade, ela estuda com igual primor as leis morais, que traduzem as nossas relações. E não é por outro motivo que nós recebemos dentro de casa alguém que nos desafia num relacionamento familiar, gerando uma patologia sistêmica familiar, convocando-nos ao lado de alguém enfermo, psicologicamente, fisicamente, a refazermos um caminho mal feito ou, segundo as leis de amor,
por escolha, a acolhermos alguém amado no seu processo individual de recuperação, com bônus daqueles que o amam, que receberam, que escolheram, que aceitaram e que às vezes pediram receber aquele enfermo para ajudá-lo, como vi há bem poucos dias. O casal que teve uma filha que durou 15 anos, numa cama, apenas sorria, não falava, não andava, não sentava. O movimento era dos olhos e o sorriso. E a mãe me dizendo: doutor, um vazio se fez em casa. Eu vivia para minha filha, mesmo quando eu saía, ficava monitorando pelo celular o cuidador. Eu olhava para minha filha e pelo olhar eu sabia da sua necessidade. Eu dizia: você quer água, não é? E ela, com o movimento dos olhos, respondia e eu atendia. Você está com necessidades fisiológicas a ser atendida, não é? Está com fome, não é? E ela dizia: doutor, eu conhecia os menores movimentos dos olhos da minha filha. O pai, cúmplice nesse processo de maternagem espiritual, estava desolado. E ela dizendo, ela começou a vomitar sangue, foi para a UTI, ficou em coma. E eu orando, católica, fervorosa, cristã autêntica, ela disse: eu tive uma intuição de que era chegado a hora. Entrei na UTI e disse: minha filha, nós amamos você e você foi o nosso presente por 15 anos. Mas eu sei que está na hora de devolver você para o Criador. Você pode ir, minha filha. E ela me dizendo, eu chorava. E ela, que estava num processo de coma, começou a chorar também. Mas doutor, como é que um comatoso chora? Ela estava me ouvindo e ela me buscou para compreender, sob a perspectiva espírita, qual era a visão do espiritismo acerca daquela problemática que ela vivera e que agora estava assinalada por um grande vazio. Pais amorosos. Ela saiu da UTI, 2 horas depois, a filha desencarnou. Nós vivemos com o esclarecimento espírita falando-nos acerca da nossa movimentação do cotidiano. Compreendemos que as patologias físicas, sociais, emocionais, psicológicas, elas falam da nossa dinâmica, do nosso espírito inserido nas diversas reencarnações. De que as alterações de natureza espiritual falam igualmente de como nós estamos nos portando no aqui e no agora, como quando, atendendo um jovem que trazia síndrome do pânico, espírita, um pouco distanciado naquele período do movimento espírita, professor da universidade, fazendo a sua tese de doutorado, e desenvolveu um quadro de pânico. Nós o atendemos mediante a psicoterapia e o atendimento homeopático e percebemos que havia indícios de interferência espiritual. Não era uma mera síndrome do pânico, dos seus ataques de pânico, essa patologia que deriva da ansiedade. Era algo mais, tinha um componente a mais. E como ele era espírita, o processo do encaminhamento se fez suave. Ele começou a frequentar o centro espírita. Foi a instituição em que eu frequento e me dizia, há um momento que é absolutamente sublime. Quando eu estou dando aula de inglês para as crianças, ele não é professor de inglês. Quando dava aula para as crianças, ele dizia, eu não sinto absolutamente nada. A impressão que eu nunca tive pânico. O processo foi silenciando e ele ficou bom do pânico. Passado um tempo, mergulhado nos estudos espíritas que vinha desde jovem, agora teve ensejo de participar das atividades mediúnicas. E a sua mediunidade exuberante, desenvolvendo um trabalho regular, com equilíbrio, demonstrando a educação nos transes, da psicofonia, da vidência, da audiência, ia com regularidade quando surgiu indícios, que é muito comum em quem tem síndrome do pânico, o medo de ter medo, o medo de voltar a ter o pânico. E ele então me procurou e disse, Alberto, eu sei que tive alta há muito tempo, mas eu estou sentindo alguma coisa diferente, eu sinto um aperto no peito,
eu sinto angústia, estou sentindo falta de ar e a minha produção mediúnica caiu. E quando ele estava falando e eu tomando algumas outras informações, eu percebi que os olhos deles ficaram como quem olha para o horizonte. E eu disse: você está sentindo uma aproximação espiritual, não está? Ele disse: estou sentindo. Eu compreendi naquela circunstância, naquele enquadramento, que era viável permitir o atendimento daquela entidade. Dei sinal para que ele facultasse o transe, porque ele tem equilíbrio, para evitar ou dar passividade, e ele o fez. E a entidade se comunicou de forma a esbravejar: esse miserável não vale nada. Eu o acompanho desde a infância. O rapaz tem mais de 40 anos de idade. E eu o persigo implacavelmente. Mas ele é um hipócrita. Ele está enganando todos vocês. Uma fala muito conhecida dos obsessores. E continuou afirmando, até que num determinado momento ele disse assim: mas é curioso que a hipocrisia dele é tão grande que às vezes eu estou achando que ele está vivendo de verdade. Será que ele é hipócrita a esse ponto? E eu peguei o gancho, quando ele fez uma pausa e comecei a dizer: pois é, tu vives mais de 40 anos em torno desse traste que não vale um centavo. Ele disse: é, esse homem que engana tudo e a todos, não é? Ele disse: e é. E eu comecei a atacar o pobre coitado do médium, fazendo uma fala para criar um vínculo com a entidade obsessora. Essa pessoa que não merece um tostão, tu vives em torno dela 40 anos miseravelmente. Tu não achas que é demais? Não vale a pena tu viveres em torno desse homem, que é absolutamente um crápula, hipócrita, que vive mentindo para tudo e para todos. Eu disse: é. Eu disse: tu não gostarias de abrir um espaço, porque 40 anos tu seguindo esse homem, eu imagino que tu não tens tido tempo para olhar para aqueles que foram fiéis a ti, que te amaram. Ele disse: é. Eu disse: então, eu queria te fazer uma proposição. Uma semana, deixa esse traste aí e vai cuidar de ti. Uma semana não, uma semana é muito. Eu disse: então um dia. E ele disse: um dia é possível, sabe por quê? Eu já estou sentindo angústia. O Espírito começou a dizer: eu estou sentindo falta de ar, eu sinto um aperto no peito. Eu acho que é esse miserável que está me passando isso. E eu disse: por certo. Ele não se dava conta de que o ódio, quando odeia, cansa de odiar. Ele estava num processo de enfermamento espiritual finalizante. Ele estava no movimento de exaustão, porque quando surge a sintomatologia, significa dizer que a nossa alma agora pode falar. Porque se alguém está odiando tão profundamente, nem se dá conta de que está tão enfermo. Mas à medida que a enfermidade vai cedendo, o ódio vai arrefecendo, nós começamos a fazer contato com a nossa realidade interior e começamos a perceber, mediante as características que vão se revelando no nosso corpo espiritual ou físico, de que nós estamos fazendo o caminho de volta. Ele não sabia que estava fazendo o caminho de volta. As entidades amigas programaram aquele atendimento que estava agora se fazendo de uma forma mais incisiva, mediante uma aproximação do médium, a fim de que, efetivamente, a saúde daquele espírito pudesse ser restituída. E aquele médium, aquele trabalhador espírita, já tinha como que quitado a sua cota de ressarcimento perante si mesmo e perante aquele espírito, e era justo que agora ele pudesse ser encaminhado. E ele, ao aceitar, registrou uma entidade, e dizia: engraçado dessa entidade, esse homem que tu chamaste para me atender, ele é cheio de pontinhos de luz na roupa dele. E começou a entrar num processo torporoso, muito comum ao atendimento das entidades, e foi desconectado naquele único atendimento, provavelmente derradeiro, para o recomeço daquele espírito. A nossa enfermidade física fala da nossa enfermidade espiritual. Não adianta tratar o corpo e não tratar a alma. Cura-se as enfermidades, mas não se cura os enfermos. É necessário, portanto, na perspectiva espírita, cuidar do corpo, mas, sobretudo,
dar atenção à alma, porque saúde e doença vêm de dentro para fora, e as enfermidades naturalmente surgem. Ainda que tenhamos muita saúde física, num dado momento elas começam a comparecer pela própria desvitalização dos anos. Ainda que algumas pessoas desafiem o tempo de tanta saúde, como o nosso Divaldo, que parece que não vai morrer de tanta saúde. A gente faz um trabalhinho do lado dele, cansa, e o baiano está sempre fagueiro, como se estivesse sempre desperto. E o corpo, como dizia a minha enteada, não é possível que esse homem tenha essa idade. Eu digo, mas tem. E como ele diz, alegria de viver. A despeito da nossa saúde física se manter, o fluido vital vai se consumindo. E dizia-me uma senhora de 73 anos, depois que eu a examinei, e ela estava tudo normal, os exames clínicos, a ausculta, a pressão. Ela disse, pois é, doutor, estou com esse problema. Do que eu vou morrer? O meu problema, doutor, é não ter problema. O que vai ser para o meu filho? Eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes, eu não tenho nada. E ela não tinha, a velhinha, 73 anos, inteiríssima. E ela com problema porque não tinha problema. Mas a enfermidade, que para muitos pode parecer o inferno, é o céu. Porque uma limitação de natureza neurológica numa cama por 15 anos é uma terapia de UTI para um espírito que recém-suicida. Alguém que traga a síndrome de Down, limitado pela essa patologia da alteração genética, talvez seja um curso psicoterapêutico para que aquele espírito possa reitinerar a malversação da sua energia sexual. Quantos trazemos a enxaqueca como mecanismo para dosar a nossa impulsividade e a nossa cólera? Quantos, quando olhamos para a nossa enfermidade e ao invés de maldizê-la, nós a bendizemos, porque ela é a nossa estrutura de cura, como é para o autista que, fugindo de si mesmo, reencarna e vai aos poucos se reconectando com o mundo real do qual ele se evade pelos delitos graves que cometeu. Ou quando a esquizofrenia invasiva, hebefrênica, que alcança o jovem, destrói a sua sanidade mental com os anos e deixa-o absolutamente vulnerável na posição no lar, junto aos seus pais, que são os cuidadores, cúmplices da criminalidade passada, ou os amantes de outrora que aceitam receber aquele espírito para ajudá-lo. A esquizofrenia, resistente ao tratamento psiquiátrico, ela em si já é o caminho de volta, é um céu nesse olhar espiritista. Mas ainda que seja uma enfermidade pequena e que compareça uma insubmissão, diz o espírito Neio Lúcio através de Chico Xavier, ela poderá representar um grande desequilíbrio para o espírito. E ele diz, tenho visto pessoas se curarem e se apresentam como se trouxesse lâmpadas no coração acesas, em função da serenidade e a calma com que puderam lidar com as suas enfermidades. Mas tenho visto ex-tuberculosos, ex-leprosos, que trazem o desequilíbrio, estão chafurdados em sombra em função da sua insubmissão. Ter uma doença necessariamente não significa escoar do perispírito as negatividades. Se o portador se revolta, ele aproveita muito pouco, minimizando a graça da sua recuperação, sai do corpo sem a doença, mas continua doente. Para este, o inferno está instalado. Mas para aquele outro, que com um câncer generalizado lhe toma todo o ser e com serenidade valoriza os seus últimos dias, aponta sempre com a oração e com a serenidade para que os familiares não se desesperem e faz do seu dia a dia, dos seus últimos dias gloriosos, de fé, de confiança no divino,
quando saem do corpo, reconhecem na patologia terminal o seu céu, que lhes devolveu a asa para que o espírito pudesse pairar além das regiões pesadas umbralinas. Céu e inferno, uma escolha que todos podemos fazer quando assinaladas pela nossa significação do que seja enfermidade. Jesus, ao seu tempo, chamava-nos a atenção para essa enfermidade de autorrecuperação, que é, se o teu olho é causa de escândalo, arranca e joga para longe de ti. Falando-nos, portanto, de que é preferível trazer o céu de uma limitação sensorial, da ausência de um membro, da ausência da sanidade neurológica, do que toda a encarnação possa se perder. A afirmativa de Jesus, no entanto, aponta para mais além. Vai e não tornes a errar, para que não te aconteça coisa pior. Falando-nos, portanto, de que os equívocos físicos nascem dos equívocos da alma, e de que o exercício da amorosidade é o principal medicamento que carregamos na nossa farmácia interior, e de que observar a amorosidade, que está para além do ego, corrigindo a egoesclerose, no movimento de cristificação, talvez seja a solução definitiva para que os infernos das enfermidades desnecessárias não compareçam, e para que a abundância da saúde física, emocional, mental, social e espiritual ganhe cidadania cósmica na nossa movimentação atual da nossa encarnação. Queridos amigos, somos uma mutação radiante na fala do Espírito Tagore. Estamos em processo constante de mudança, de transformações, quando recebemos o convite de Jesus e assumimos o encaixe para fazer despertar o nosso Cristo interno. Este dia é um dia de bendizermos a figura excelsa do médico dos médicos, que acorda nos enfermos o médico interno, para que o ego não assuma despoticamente o comando da nossa existência e nos conduza aos fracassos das movimentações inadequadas, com as enfermidades correspondentes, absolutamente desnecessárias nesta ou nas próximas encarnações. Por isso, a afirmativa do Espírito Poeta, chamando-nos a atenção para que não desperdicemos esse contacto com um amigo sublime. Na carruagem dourada tu surgiste, convidando-nos para a missa. Rasgastes o véu da noite escura e vieste iluminar a minha vida, aquecendo o meu inferno de solidão. Preparei a casa para ti, banhei os pés, perfumei os cômodos, e tu chegaste. E nada mais foi igual. As noites se fizeram amenas, as estrelas como sóis radiosos acenderam a luz. Os dias tornaram-se não apenas as intermináveis horas vazias, mas sim cores e luzes, sons harmoniosos e cânticos benditos em teu louvor. Agora que eu te encontrei, nunca mais te abandonarei, nunca mais me sentirei só. Na minha solidão, quando eu pensava que nada mais tinha e recebi o teu convite, e ao aceitá-lo recebendo-te na minha casa, eu notei que fazia parte de ti, e tu, divino amigo, fazia parte de mim. Tua aura, mais brilhante que todas as estrelas de todas as galáxias, encheram o meu coração de calor. O teu amor cobriu-me, e eu descobri que o que me atormentava era a tua ausência. Seguirei contigo, doravante. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu repousares, eu repousarei. O meu fanal será servir-te. Ó compassivo, ó caridoso,
Ó abençoado Senhor, ensina-me a viver. Não me abandones, nem me esqueças, porque sem tua presença sou árvore sem seiva, figueira estéril. Sem ti sou tristeza e solidão, contigo, todavia, faz-se em mim mutação radiante e torno-me completo. Obrigado.